Bom, pessoal, nós continuamos então vendo basicamente bombas, né? E hoje a gente vai ver então a curva de carga de sistemas, né? É, seria então a curva que o projeto, a curva da bomba no projeto, né? E, e com isso conseguir então com a curva característica do, do fornecedor da bomba, ah, gerar ou identificar qual é o ponto de funcionamento desse conjunto aí, né? Vamos ver como é que a gente faz isso aí. Bom, então a primeira coisa é um problema, tá certo, que é proposto. Então, ele pede que calcular a curva característica desse sistema aqui, tá? E pede também qual é a energia requerida pelo fluido em função da vazão. Bom, então foi dado então o diâmetro de sucção, o comprimento de conduto na sucção, o diâmetro do rotor de recalque, tá? O comprimento do recalque, de tubo do recalque, tem uma curva de 90 na sucção, uma válvula de pé e crivo, aqui também na sucção, uma válvula de esfera aqui, tá? E uma válvula globo aqui no recalque, tá? E está falando que o desnível geométrico, ou seja, a diferença de cotas dos níveis aqui de água é de 12 metros, tá? Então, vamos ver como é que a gente calcula essa curva característica para mais para o final a gente resolver esse problema proposto aí. Bom, curva característica de um sistema de bombeamento, né? A instalação de uma bomba envolve, então, reservatórios, tubos, acessórios, né? Sendo. Existem possibilidades de. Deixa eu ver se a Andressa conseguiu. Conseguiu. Acabou de entrar, Andressa. Então, esse conjunto formado, então, por níveis do reservatório, a altura de sucção, altura de recalque, os componentes de uma bomba, né? As conexões, as válvulas, né? Então, isso faz com que tenha um conjunto de opções de projeto, né? E de execução de um sistema de bombeamento. Então, mas cada um vai ter as suas características, né? Porque a gente precisa determinar, né? É a curva característica de um sistema, ou também chamado curva da instalação. Em alguns livros chama-se também curva da tubulação, né? E representa a quantidade de energia necessária em função da vazão para que o fluido escoe entre dois pontos. Que está dizendo aí é que eu tenho vários modelos, vários jeitos aí de ter essa disposição de um sistema de bombeamento, né? Por isso, é importante, então, calcular a curva característica desse sistema para poder comparar com a curva característica requerida, a curva característica que vem do fabricante, né? Então, não, não é só suficiente comparar altura de elevação ou altura manométrica, potência,
que mais eficiência, né? Essas características a gente já aprendeu a calcular, mas mesmo depois que você escolheu uma bomba que atenda todas essas características, tem que fazer a curva característica do sistema e plotar para identificar qual é o ponto de funcionamento. Esse ponto de funcionamento é o ponto de vazão melhor, né? Ponto ótimo. Tá? E esse sistema tem que funcionar assim. Tá? Para determinar a curva característica de um sistema, é necessário aplicar a equação de conservação de energia ou o balanço de energia de Bernoulli para escoamento permanente, considerando as perdas de carga ou de pressão distribuídas nos condutos e localizadas nas conexões, né? Então, quando você faz isso, você está impondo todas as características do sistema que você propõe fazer essa curva do sistema, né? Bom, aqui foi, isso é do livro de sucção, do livro de vocês, né? E nós já estamos cansados de ver isso, né? Altura de sucção, altura de recalque, altura de elevação, né? E foi aplicado o Bernoulli aqui entre esse nível do reservatório e a saída aqui, né? E o que é índice 1 é da sucção, o que é índice 2 é do recalque, né? Essa equação, então, de Bernoulli, ela não leva-se, onde esse HE, né, é a altura, é o que chama de desnível geométrico também, é a altura de recalque mais a altura de sucção. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Bom, essa aqui é a equação de Bernoulli, né, que leva em conta, então, cota ou uh, uh, e aqui, na realidade, todas trabalham com pressão em metros de coluna de água, né? Mas isso aqui é energia cinética, isso aqui é energia interna, isso aqui é energia potencial, tá? Isso aqui é energia potencial, energia interna do escoamento, e isso aqui é energia cinética, tá? Essa diferença aqui dessas energias que elas foram transformadas em pressão, né? Pressão, né? Você pegar Z é uma cota, né? Então, cota em metros de coluna no caso aqui do fluido, que seria de água, por exemplo, e essa diferença aqui entre a energia total na entrada e a energia total na saída é igual à perda de pressão que você tem no sistema, tá? Então, a perda no sistema, ela é, então, o HE mais todas as perdas localizadas e distribuídas. Então, explicando como é que isso funciona nessa equação de Bernoulli, ela funciona só para escoamento permanente, ou seja, não pode ser função do tempo, né? Quando a gente faz isso, isso quer dizer que o nível do fluido aqui no reservatório inferior, na sucção, ele não pode nem subir e nem descer. Ele tem que ficar estático aqui, porque é escoamento permanente, né? Isso quer dizer que a velocidade V1 é igual a zero. A, a velocidade, a pressão aqui também, né? Usando o referencial manométrico, né? A pressão na superfície aqui é a pressão atmosférica, né? Que a gente considera igual a zero, porque a gente começa a contar a pressão em função da pressão atmosférica. Se isso aqui é pressão atmosférica, então isso aqui é zero. O que mais? Z1, opa,
Z1, que é essa cota aqui, e Z2, que é essa cota aqui. Cota, né? Então, de uma maneira mais elegante, né, de ver a perda de carga ou de pressão no recalque, na sucção de um sistema de bombeamento, né? Então, a altura da bomba, a altura de elevação da bomba, né, que envolve, então, as perdas, né, somas das perdas, que é comumente chamada também de altura manométrica. Ela é, então, a altura de elevação, que é a altura de recalque mais a altura de sucção, tá? Mais as perdas, tá? Localizadas e distribuídas, mais um termo cinético, que é a velocidade na saída, aqui que não é zero. Não é zero. E para eu calcular, então, essas perdas aqui, eu tenho o sistema que está no livro didático de vocês, usa a equação de Darcy, ou universal, que envolve, então, perdas através de um coeficiente chamado fator de atrito, que é esse F aqui. Então, esse H, perdas aqui, é a soma das perdas localizadas mais as somas distribuídas. As distribuídas são devidas aos condutos, né, aos tubos, e é localizada as conexões. Tá? Então, ele diz que a perda distribuída, né, ela é igual a esse fator de atrito, que multiplica o comprimento de tubo vezes a velocidade ao quadrado, né, na tubulação, dividido pelo diâmetro, dividido por 2 e dividido por G. Tá? Isso vai dar, então, a perda distribuída ao longo do sistema, né? Onde esse F aqui é o fator de atrito. E a perda localizada, eu também posso calcular utilizando um negócio chamado comprimento equivalente. Ou seja, eu transformo as conexões em comprimentos de tubo. Né? Ou seja, uma válvula equivale a sei lá, 30 centímetros de tubulação. Tá? E tem um outro método, que é o método dos Ks, para calcular a perda localizada, mas no livro didático de vocês não comenta isso, não usa. Bom, então, para eu calcular, então, as perdas totais, né, eu vou usar essa fórmula de Darcy, que é o fator de atrito. Tá? O fator de atrito sai dessa fórmula aqui, ó, onde isso aqui é o número de Reynolds, né? Então, o fator de atrito sai dessa fórmula aqui, e eu somo os comprimentos reais, mais os comprimentos equivalentes, que são tabelados, tá? Vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo diâmetro, dividido por 2, dividido por G, que é a aceleração da gravidade. Tá? E um outro jeito de eu colocar essa fórmula aqui é o que vai interessar nesse momento. Em vez de eu utilizar velocidade aqui, eu uso vazão. Tá? Então, eu vou ficar com vazão ao quadrado aqui, ó. Só que quando eu tenho vazão ao quadrado, a velocidade ao quadrado que eu vou substituir tem que ser dividido pela área, porque aliás, que vazão é velocidade vezes a área, né? Então, a vazão vai ser, então, a vazão dividido pela área, mas os dois ao quadrado. Então, se a gente observar isso aqui, se eu substituir, então, o que é o quadrado nessa fórmula aqui, o que vai acontecer é que eu vou ter, então, a área embaixo, e a área já é o diâmetro ao quadrado, né? Π
d ao quadrado dividido por 4, né? E eu vou acrescentar, então, na fórmula, mais o diâmetro. Então, vai dar diâmetro à quarta vezes um diâmetro a diâmetro à quinta, tá? Então, a equação fica assim, ó, de perda em função da vazão, tá? Com diâmetro à quinta. Mas tem outros termos, e aqui, isso aqui é uma constante dessa fórmula. O que é essa constante? É o π ao quadrado que eu tenho aqui, tá? É o 1/4 da área, que ficou 1/16, foi elevado ao quadrado, tá? E o 2g, né? Admitindo que o g é constante, o 2g não foi elevado ao quadrado. Se eu fizer essa conta, essa constante aqui, ó, que são todas constantes, né? Ela vai dar, então, 0,0827, que está aqui nessa fórmula. Então, a fórmula simplificada para calcular perdas localizadas e distribuídas, segundo a metodologia o método científico, que é o de Darcy, ou fórmula universal, é essa expressão aqui, tá? Onde esse fator de atrito aqui sai dessa fórmula. E aí eu preciso, obviamente, calcular o número de Reynolds, né? Que a gente já viu inclusive, já utilizamos essa fórmula aqui em outras situações. Mas o número de Reynolds é a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, ou ρ, a massa específica do fluido, vezes a velocidade, vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade absoluta. Então, eu consigo calcular as perdas só utilizando essa fórmula aqui. E o outro método é dos Ks. Mas o método dos Ks, ele mistura os dois. Ele mistura para calcular a perda distribuída, a fórmula de Darcy, tá? A fórmula universal, com fator de atrito, e as perdas, o método dos Ks. É o K, é um valor de K que equivale a cada conexão. Tá? Então, a fórmula fica assim, tá? Desse jeito aqui. Substituindo em termos de vazão ao quadrado, ela fica desse jeito aqui. Muito bem. E o fator de atrito continua utilizando, então, o Reynolds aqui. Estava falando, então, das perdas em comprimento equivalente. São essas daqui, ó. Sei lá, nós temos uma curva de 90 com uma curva de 90 para um material metal de 2 polegadas. Tá? Então, essa curva de 90 equivale a um comprimento de 0,9 metros. E eu vou somando, né, os comprimentos equivalentes, para depois somar com o comprimento real para obter, então, as perdas totais no sistema de recalque ou elevatório. E, então, o comprimento equivalente sai dessa tabela aqui, e os Ks, que também são representativos das perdas de carga, saem de uma tabela como essa aqui. A diferença entre o comprimento equivalente e o K, né, é que o comprimento equivalente, ele depende do diâmetro, ele varia com o diâmetro, tá? Varia com o diâmetro. E o K, não. O K varia com a velocidade só. Então, sei lá, aquela curva de 90, de raio longo, tá? Se ela for frangeada ou rosqueada, vou dizer que ela é rosqueada, equivale a um K de 0,7. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Mas são duas metodologias para a gente calcular, então, perda de carga ou de pressão no sistema. E
Nosso objetivo hoje é calcular uma curva característica do sistema de bombeamento, ou seja, aquela que está no projeto, como vai funcionar a curva característica do seu projeto, ou mesmo de um sistema elevatório existente, né? Você precisa saber como é que ele funciona. Então, a curva característica de um sistema, ele é assim, ó. É uma curva que ela é assim ascendente, tá? E o ponto inicial dela é exatamente o desnível geométrico ou altura de elevação. É a altura de sucção mais a altura de recalque. Tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, então, a curva característica da bomba, aquela que você do, que o fornecedor te oferece, que você escolhe do fornecedor, ele vai te oferecer, vai te passar, então, uma, uma curva do fornecedor, da bomba que você pretende levar, e ela tem esse jeitão aqui, ó. Tá? Ela vai da maior altura, diminui a altura de elevação e aumenta a vazão. A curva característica da instalação é diferente. Ela começa, então, na altura de elevação e vai aumentando o HB e aumentando a vazão. Então, elas são invertidas. O cruzamento, então, da curva da bomba, né, requerida, né, e a curva do sistema ou da tubulação, essa interseção aqui vai me dar exatamente o que a gente chama de ponto de operação. Tá? A bomba fornecida, ela tem essa característica e o seu sistema tem essa característica aqui, de operação. Então, aonde cruzar, eu vou ter, então, a vazão ótima, né? E a altura ótima. Isso quer dizer, então, que para as condições normais de operação, né, com todos os registros abertos, tal, fornecendo a potência, foi projetado, todas as outras características mantidas, a vazão que o sistema vai conseguir veicular, transportar é essa, com uma altura manométrica ou a HB dessa daqui. Esse par de coordenadas me dá, então, o ponto de funcionamento. Tá? Então, essa aqui é uma curva semelhante a essa daqui, tá? Só que está mostrando, então, que esse ponto de funcionamento é o ponto com a energia ótima também, né? É o ponto de maior energia, tanto para a característica da bomba comprada, adquirida, como para o seu sistema. Então, a gente precisa saber montar essa curva do sistema, né? Vamos ver como é que a gente faz isso. Essa curva aqui, ela pode ser montada por duas formas, a forma universal ou a forma de Renz-Williams, né? Pela fórmula universal, ou também de Darcy, tem que sair uma fórmula assim, ó, a altura manométrica é igual o HG, que aqui é o HG, ó, tá vendo a curva do sistema aqui é HG, mais uma constante que multiplica a vazão ao quadrado. Por isso que a gente colocou as equações tudo em função da vazão, ó, tudo em função da vazão, para poder montar essa curva característica. Então, como é que isso é feito aí? Então, para eu ter isso aqui, esse K é a altura manométrica que você calcula, menos o HG dividido pela vazão.
Bom, o que é essa altura manométrica? É a altura manométrica que você faz com o cálculo da, da vazão que você pretende bombear, que não necessariamente é aquela que o sistema vai operar, né? Então, você calcula as perdas do seu sistema, né? Subtrai o HG, né, o desnível geométrico, que é que seria essa altura aqui, tá? E divide pela vazão de projeto. Isso aqui se transforma, então, numa constante, tá? Essa constante K também pode ser calculada assim: as perdas distribuídas totais, mais as perdas localizadas totais, essa soma dividida pela vazão ao quadrado. Então, digamos que eu tenha aí, de perda total, sei lá, 4 metros de perda total aqui, tá? E a vazão que eu pretendo, que o sistema pretende bombear, né, é de 2 metros quadrados, 2 metros, 2 metros cúbicos por segundo. Isso significa, então, que se aqui é 4 e aqui é 2 ao quadrado, que dá 4, esse K aqui vai ser igual a 1. A mesma coisa aqui com a outra fórmula de Reis-Williams, que ela é muito utilizada para água, tá? Mas eu não recomendo para outras situações, né? Usar essa forma, mas também pode ser feito, né? Vamos usar essa daqui que tem respaldo científico. Bom, mas como eu falei, as bombas elas podem ter, apesar de ser esse jeitão sempre, né? Sucção, conjunto motobomba, recalque, né? Mas essa composição de altura de sucção e de recalque, elas são variáveis, né? Eu tenho várias composições. Então, tenho uma curva característica de sistema de desenvolvimento com altura estática e sucção positiva, ou seja, quando a bomba é aspirada. Tenho outra configuração quando ela é afogada. Tenho outra configuração, outra situação, quando a elevação é nula. Tenho outra configuração quando ela é altura estática e elevação negativa, né? Afogada, mas porém com elevação negativa. E tem outra situação que é, então, o sistema de bombeamento fechado. Vamos ver rapidamente o que é cada um deles. Então, esse aqui é o primeiro. Eu vou levantar uma curva característica do sistema, né? E tem essa configuração. Nessa configuração aqui é o tradicional, né, da bomba aspirada ou de sucção positiva, tá? E nesse caso aqui, fazendo as considerações, né, a, a perda de carga, ela vai ser, então, o HB menos tudo isso daqui, né? Então, essa fórmula geral para curva de sistema de bombeamento com sucção positiva, ou seja, aspirada. Esse jeitão aqui, que sai da forma de Bernoulli aqui, ó. Fazendo essas considerações aqui, né? Essas considerações, P1 e P2, nesse caso aqui, são iguais, e são iguais à pressão atmosférica. Isso quer dizer, então, se eu tenho pressão atmosférica aqui e aqui, isso aqui some, né? Porque é um menos o outro. A velocidade V1 é igual a zero, né? Isso aqui tem que ser estático. E isso aqui, então, esse termo aqui também some. Eu vou ficar com Z1 menos Z2, não, porque é essa cota aqui, ó, mais. Isso aqui sumiu porque é zero, V2 ao quadrado sobre 2G. Aqui tem velocidade, não é zero como aqui, tá?
Então, a fórmula fica desse jeito aqui, ó, simplesmente utilizando essas simplificações aqui. E, nesse caso aí, a curva característica desse sistema aí, ela vai ser assim, ó, com esse jeitão aqui. O ponto inicial aqui vai ser o desnível geométrico, o HE, que é a altura de sucção mais a altura de recalque, tá? E com o aumento da vazão e também da perda de pressão, perda de carga, o valor, então, da altura de elevação aumenta, tá? É esse, então, o tipo de curva para essa característica de sistema, né? Aspirada com sucção positiva. A outra, então, é um sistema de bombeamento com altura de sucção positiva, só que ela está afogada. O que significa que está afogada? Significa que o nível do reservatório está acima do eixo da bomba, tá? E nessas características, então, né, a, a altura de sucção, ela é negativa, tá? É diferente da aspirada, isso aqui é negativo, tá? Nessas configurações aqui, fazendo as mesmas simplificações aqui, eu chego, então, que o HB, ou altura manométrica, é a soma da altura de recalque menos, aqui não é mais, né, como era na anterior, fica menos, mais as perdas, mais a velocidade da saída aqui, velocidade ao quadrado sobre 2g. E essa curva vai ter esse jeitão aqui, ó, tá? Ela continua, então, agora ela não é mais igual ao anterior, que é, então, a altura de sucção mais a altura de recalque. Essa altura inicial dessa curva característica aqui do sistema, esse ponto aqui é altura de recalque menos altura de sucção. Mudou esse ponto aqui. Mas o comportamento é o mesmo. Aumenta a vazão, aumenta a altura de elevação. Outro conjunto de bombas, né? De bomba e características, é quando eu tenho, então, um sistema de bombeamento com elevação nula. O que é elevação nula? O nível daqui, né, é igual a esse nível aqui. Portanto, a altura de sucção é igual à altura de recalque. Nesse caso aqui, as perdas são iguais à altura de elevação, fazendo as mesmas considerações, né? Z1 menos Z2 é igual a perda menos o HB, tá certo? Z1 é igual ao HS, Z2 é igual ao HR, tá certo? E as perdas são iguais a zero, né? Não tenho perda aqui. Não tenho perda. Né? Se eu não tem perda de pressão. Tá? E é esse comportamento, então. Então, se o HS é igual ao HR, então a diferença é igual a zero. Então, esse tipo de curva, ele começa, então, no zero. E curva característica começa no zero. Tá? E o procedimento é igual, aumenta a vazão, aumenta a altura de elevação. Outra característica é quando eu tenho elevação negativa, porém afogada, tá? Então, o que acontece aqui? Então, eu tenho a bomba afogada, tá? E tenho o recalque normal, tá? Só que o reservatório está acima, está numa cota acima do reservatório de saída, né? Porque esse é o circuito da vazão, né? Então, esse reservatório está acima, ela está afogada, está
Só que tem essa particularidade aqui desse sistema. Essas particularidades, elas não são, ah, ah, não é fácil encontrar essas características, mas elas existem, né? Existem. Então, nessa curva aqui, quando eu for fazer a altura de sucção menos aliás, a altura de recalque menos a altura de sucção, tá? Que é o ponto em que a curva característica do sistema vai iniciar, ela vai ser menor do que zero, porque a altura de sucção é maior que a altura de recalque. Então, essa curva tem o mesmo comportamento, só que o ponto de início dela é menor que zero. Outro tipo de curva, de bombeamento, esse aqui, mais raro ainda, né? Esse aqui até que em alguns lugares tem, né? Por exemplo, trocador de calor, né? Então, usa um sistema como esse, que bombeia, passa pelo... aquece, né? E depois volta resfriado para ser rebombeado. É um sistema fechado, né? Como é um sistema fechado, também a usina... usina nuclear, né? Usina nuclear é um sistema também fechado, né? Então, o urânio, o material radioativo, ferve a água, o vapor da água sobe, né? Só que aqui não teria uma bomba, né? Teria o próprio vapor da água, sobe. Esse vapor tem alta velocidade, ele gira uma turbina a gás, tá? Esse ar está super quente, ele passa por um resfriador, tá? Aí sim, posso ter uma bomba aqui para fazer isso, né? E isso volta, então, para a condição inicial. É um circuito fechado, tá? Mas isso aqui é usado bem em trocador de calor. Bom, nesse caso aqui, a altura de elevação, a altura manométrica e a perda são iguais, né? Não tem, não tem, o sistema funciona assim, só assim, simples assim, desse jeito. Não tem perdas, né? Bom, como é que a gente faz, então? A gente já viu a importância do como está a disposição da altura de sucção e do recalque na, na conformação do conjunto de bombeamento, né? Agora, mas a gente precisa determinar a curva de operação do sistema. Bom, aqui eu dei eu não sei se isso aqui está no livro didático de vocês, mas de qualquer forma. Então, conhecidos um sistema de bombeamento: a vazão, o fator de atrito, a altura de elevação, que é igual ao HG, né, ou desnível geométrico, o comprimento equivalente, o comprimento dos condutos, o diâmetro, a velocidade do escoamento, aceleração da gravidade, o π e a altura de elevação, também conhecida como altura manométrica. Como que a gente determina essa curva característica do sistema? Bom, é essa fórmula aqui, né? Então, o que nós fizemos? Nós substituímos, então, nessa fórmula aqui, a velocidade ao quadrado por vazão ao quadrado dividido pela área ao quadrado. E isso aqui vai ser todo literal, né? Qual é a área que vai aqui? Eu vou substituir, então, isso aqui pela área, tá? Bom, pelo livro didático de vocês, a curva característica ela sai assim, ó, da altura de elevação mais um beta, que é essa constante aqui, ó,
fator de atrito vezes o comprimento efetivo mais o comprimento equivalente, né? Então, seria distribuídas ao longo do conduto e localizadas, perdas, né? Dividido por π ao quadrado, o diâmetro à quinta, isso aqui é 1/4, né, para dar área, a mesma coisa que 0,25 elevado ao quadrado, o 2 e o G, 9,81. Então, essa constante que vai aqui, ó, tá? É um número, né, que é feito com a vazão de bombeamento, é um número. Vai ser um adimensional. Então, ele entra aqui. Então, a equação que vai dar a curva característica é essa daqui, né? Onde entra esse beta aqui, que é uma constante. Tá? Bom, e aí, o que eu faço? Bom, aí eu faço o seguinte, eu adoto as vazões aqui, tá? Adoto uma vazão e descubro quanto é o HB. Adoto outra vazão e descubro quanto é o HB. Ou seja, se constrói, então, uma curva característica do sistema, né, de bombeamento através dessa expressão aqui, né? É assim que dá a curva característica. É assim que está no livro didático de vocês, tá? Então, tem um problema proposto aí. Bom, foi dado, então, isso está no livro didático de vocês, com certeza, né? Na sucção tem perda de carga localizada de uma válvula de pé, tem uma válvula de esfera, tem uma curva de 90, tá? Em cálculos mais sofisticados, teria aqui também uma entrada aqui no rotor, mas por enquanto não. No recalque, eu tenho uma válvula globo, uma válvula de retenção, uma curva de 90. Tá? E são esses, então, os equipamentos que eu tenho aqui. Então, tenho duas curvas de 90 aqui. Então, é isso que ele está falando aqui, né? Ele diz que eu tenho o diâmetro de sucção de quanto que ele falou aqui? De 3 polegadas, né? Que dá 0,762 metros. Tem um comprimento de sucção 5 metros, né? E aqui ele fez em K, tá? Ele fez em K. Ele usou essa tabela aqui, ó, para calcular as perdas de carga. Essa tabela aqui. Pegou lá uma curva de 90, tá? E não lembro quanto foi o valor que ele pegou, mas ele pegou uma dessas aqui. Estou indo do lado errado. Então, isso aqui é a soma das perdas localizadas, tá, na sucção, tá? Uma válvula de 90 tem 0,4, K de 0,4, uma válvula de pé e crivo naquela tabela tem 1,75, uma válvula de esfera tem K de igual a 2. Então, a soma dos Ks na sucção é 4,15. No recalque, eu tenho, então, o diâmetro de 2,5. Isso vai dar, então, 0,0635 metros e um comprimento de tubulação de 60 metros. Conforme está aqui, ó. E os casos no recalque são duas curvas de 90, curva de 90 0,4, mais uma válvula de retenção, mais uma válvula globo, 10, dá 13,33. Tá? E o HE foi dado aqui, ó, a diferença de níveis igual a 12. Eu nem reparei, mas ele já forneceu os K que saiu daquela tabela lá. Tá?
E como é que a gente faz isso aí? Bom, ele também falou que a vazão que vai passar de cálculo, a vazão de projeto desse sistema é 10 metros cúbicos por segundo. Isso é dado. Tá? Então, tá. Então, o que eu tenho? Eu tenho nesse sistema aqui a vazão, tenho o diâmetro de sucção, diâmetro o comprimento real de sucção, tenho os Ks na sucção, no recalque eu também tenho o diâmetro de recalque, comprimento real, e tenho os Ks das singularidades, das conexões no recalque. E tem o HE, que é de 12 metros. HE ou HG é a soma, então, da altura de sucção e da altura de recalque. Que deve ser 2 mais 10, 12. E aí eu vou colocar nessa fórmula aqui, ó. Então, a altura de sucção mais a altura de recalque, mais essa constante aqui do K, multiplicado, então, pelo número de Reynolds na sucção, o fator de atrito na sucção, né, o F da sucção, o comprimento real na sucção, o diâmetro da sucção à quinta e a vazão de projeto ao quadrado. Eu tenho isso em função da vazão, tá? E também tenho, então, o recalque. Então, aqui é distribuída na sucção, aqui é distribuída no recalque, aqui é localizada na sucção, e aqui é localizada no recalque. Fazendo essas continhas aí, tá? E eu preciso, a minha única incógnita aqui, né, substituindo tudo que eu tenho aqui, ó, né, a vazão, calculando o diâmetro à quinta, a única incógnita que me sobrou foi o fator de atrito na sucção e fator de atrito no recalque. O resto eu tenho tudo. Tudo em função da vazão, tá vendo? Tudo em função da vazão. Então, preciso calcular o número de Reynolds para cada uma dessas, da sucção e do recalque. Calculando o número de Reynolds aqui, isso vai dar 46.321 para a sucção e para o recalque 55.585. Eu só substituí, né? O número de Reynolds é a massa específica. Aqui ele falou que é água, né? Da água, 998. Aqui é o diâmetro de sucção. Não. Aqui é a vazão, né? A vazão substitui aqui por vazão. E aqui é a área vezes a viscosidade absoluta aqui, que é 10 a menos 3, tá? Então, isso aqui dá 46.321. E no recalque, 55.585. Então, com esse número de Reynolds, eu consigo calcular os fatores de atrito, o fator de atrito para a sucção e para o recalque. Então, tá. Eu repeti aqui o número de Reynolds aqui. Então, o fator de atrito na sucção é igual ao número de Reynolds elevado a menos 0,25, tá? Multiplicado por 0,316. E isso deu um fator na sucção de 0,0215. Bom, o número de Reynolds, então, no recalque, 55.585. Utilizando essa fórmula aqui, que está no livro didático de vocês,
6, eu consigo um fator de atrito de 0,0205. Substituindo, então, o fator de atrito aqui, né? Eu substituindo aqui por 0,0215 e aqui por 0,0205, tá? Eu chego, então, e a vazão de 10 metros cúbicos por segundo, né? A vazão de 10 metros cúbicos por segundo, 10 metros cúbicos por segundo. A vazão era 10 metros cúbicos por hora. Eu marquei errado. Então, isso aqui dá 0,027878 metros cúbicos por segundo. Então, está aqui a vazão de 10 metros cúbicos por hora, transformadas em metros cúbicos por segundo, que é substituindo, então, eu vou chegar, então, que a altura da elevação, que é a altura manométrica, que é a sucção, mais o recalque, mais as perdas localizadas, as perdas distribuídas na sucção e no recalque, é igual a 13,4 metros. Então, eu não estou inventando nada, está tudo no livro didático de vocês. Tá? Então, tá. Aí o que eu faço? Preciso levantar agora a curva característica desse sistema. Então, a curva característica desse sistema, essa aqui é a equação, essa equação que está aqui, ó, que leva em conta o fator de atrito, tá vendo? Essa equação aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa equação aqui, ó, essa equação aqui, e fui variando, então, a vazão. Então, pus uma vazão aqui de 0. Obviamente, o HB aqui vai dar 0. Vai dar 12, né? Porque é sucção mais recalque. E fui variando. Coloquei 2, o HB deu 12,3. E fui fazendo assim, ó. Eu não, livro didático. Fui fazendo de 2 em 2 metros cúbicos por segundo. E isso deu, então, uma vazão e a altura da bomba, altura manométrica. Eu plotando esses valores aqui, eu tenho uma curva, que é a curva do sistema, e agora eu posso fazer, olha, a vazão, então essa aqui é a curva característica do sistema, como que ela vai trabalhar em relação à vazão e às perdas. Né? Com a característica dessa bomba aqui, conforme a gente viu, é que a HS de 2 e HR de 10, tá? Então, a curva vai começar aqui na soma, né? HS mais HR, e é exatamente o que aconteceu. Você põe vazão 0, isso aqui dá 12, ó. Né? E plotando esses valores, aí eu consigo essa curva do sistema. E aí eu vou verificar como é que qual é o ponto de funcionamento dessa bomba para a vazão de projeto. Para a vazão de projeto, ela vai funcionar, então, com de 10 metros cúbicos por hora, ela vai funcionar, então, com uns 18 metros de elevação. Tá? É para isso que serve também a curva característica, tá? Levando a vazão. Isso quando eu estou olhando só o sistema, mas foi proposto um outro problema para vocês, né? Para verificar, então, a influência do diâmetro na curva característica do sistema. O que ele está falando aqui? Está falando o que acontece se eu mudar o diâmetro aqui para esse conjunto de recalque, para esse projeto, né?
que acontece, então, com essa relação aí? O que acontece com a curva? Bom, continua valendo as fórmulas, né? Só que se você reparar aqui, ó, esse reservatório, ele tem uma característica que é diferente da aspirada que a gente estava fazendo. Ele é assim, né? Então, ele é regido por essa fórmula aqui, ó. Depende do arranjo, então. Tá, é esse arranjo aqui, tá? E aqui vai entrar assim, né? HR menos HS. Isso quer dizer que a curva característica desse sistema aí, ela vai começar aqui embaixo, porque o HR é maior que o HS. Então, ela vai começar negativa aqui, ó. Então, foram dados os diâmetros de recalque, as alturas, os comprimentos, né? Foi dada a vazão e a viscosidade absoluta, o ρ, aí no caso de água, né? Parece que esses caras só sabem trabalhar com água, né? E pode ser qualquer fluido, né? Pode ser óleo, querosene, mas todo mundo só dá exemplo de aula de água porque é fácil saber decorar, né? Uma específica 998, alguns lugares se adota até 1.000, né, 1.000 quilos por metro cúbico. E foram dadas essas características aqui, e ele quer que se faça a variação, então, o que acontece quando se troca o rotor. E ele deu duas sugestões, né? Você fazer essa curva aí, levando em conta um diâmetro do rotor de 50 milímetros e o outro de 100. É conta pra caramba, meu. Então, esses foram os dados, né, fornecidos. Aqui, os dados complementares, as áreas da sucção, a área com o rotor 1, tá, que é o diâmetro é diferente, a área com o rotor 2, que o diâmetro é diferente, né, a velocidade na sucção, a velocidade com o diâmetro 1, a velocidade com o diâmetro 2, e aqui o Reynolds na sucção, o Reynolds com o diâmetro de 50 e o Reynolds com o diâmetro de 100 milímetros. Tá? E a fórmula é essa daqui. Bom, então eu vou ter o fator de atrito, né, para sucção, que sai com o número de Reynolds, que eu calculei aqui, o fator de atrito com a tubulação de recalque de 50 milímetros e fator de atrito com a tubulação de recalque de 100 milímetros. Tá? Então, substituindo aqui na fórmula, quando eu coloco o diâmetro de recalque de 50 milímetros, a fórmula vai ficar assim, ó. Tá? Eu substituo aqui o fator de atrito 0,14, tá? Aqui com as perdas para o diâmetro de 50, tá aqui, tá? Isso aqui é igual, tá? Só muda o diâmetro aqui. E a mesma coisa para o diâmetro de 100 milímetros. Tá? Para o diâmetro de 100 milímetros, a sucção continua igual, o que muda é só o recalque. Né? Fator de atrito do recalque para 100 milímetros, 0,015. Todos os outros dados, aqui entra o diâmetro de 100, 0,1. Aí eu vou montar essa curva aqui. Tá? Acho que fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz no Excel. No livro didático de vocês, acho que não tem. Bom, eu que fiz. Bom, então, usando a fórmula geral, tá? Essa que a gente acabou de falar,
com diâmetro de 50, tá? Eu obtenho, então, fiz aquela continha, né, para substituir, né? Então, a equação geral fica assim, menos 4,82 mais 10, esse aqui é aquele beta, né, aquele beta da equação, 10.998 vezes a vazão ao quadrado. E aí eu começo a fazer essas contas aí, né? Essas contas aí. Então, já fiz uma coisa errada aqui, mas tudo bem. Então, eu vou variando a vazão nessa conta aqui e vou calculando o HB. HB e vazão. Então, eu consigo uma curva como essa aqui, mas eu já vi uma coisa que eu fiz, comi bola aqui. Isso deveria começar a menos 4,82. Eu comecei do zero aqui. Então, deveria começar negativo, pelo tipo de arranjo que é. E isso aqui é então, para o diâmetro de 50 milímetros, a mesma coisa para o diâmetro de 100 milímetros. Eu fiz a mesma coisa também. Em vez de começar a menos 8,27, como eu fiz isso no Excel, né, ele calculou assim, né, mas está aqui a curva curva para o diâmetro de 100. Tá? Se eu juntar as duas, né, o que acontece? Ele quer que compare as duas coisas. Né? Quando eu aumento o diâmetro de recalque, o diâmetro do recalque, eu aumento a altura da elevação. Por quê? Porque eu reduzo as perdas, né? Aumentei o diâmetro, diminuiu a velocidade, né? A vazão é a mesma, né? Na sucção e no recalque. Então, eu diminuo as perdas. Então, o sistema consegue elevar mais com uma altura maior. Quando eu uso menor diâmetro, né, essa situação aqui, quando eu aumento o diâmetro, eu aumento a altura de elevação também. Eu preciso consertar isso depois. Ô, pessoal, vocês que gostam de números, gostaram aí? Sim. Gostaram? Caramba, meu, muita conta, muito cálculo. E se essa aula fosse presencial, eu ia pedir para vocês fazerem essas contas aqui, mas nesse esquema online fica muito difícil. O que eu tenho que entender aqui de tudo isso aí que a gente conversou? Tem que entender que eu tenho que, para eu fazer a curva característica do sistema, eu tenho que fazer isso aqui, ó. A altura do sistema é igual, que é a altura manométrica, igual a HE, que é sucção mais recalque, altura de sucção mais recalque, mas pode ser mais ou menos, depende do arranjo. Esse beta aqui, que é essa constante aqui, que leva em conta, então, as perdas localizadas e as perdas distribuídas. Então, isso aqui é uma constante. E o que é o quadrado? Quando eu tiver essa curva aqui, eu faço, então, vou alterando a vazão e vou calculando o HB. Depois eu ploto, né? A curva característica, ela vai ficar com esse jeitão aqui, ó. No nosso caso, ela deveria ficar assim, ó. Eu comi bola aqui. Para essa composição aqui, do jeito que está lá, né? Ela deveria começar aqui, ó, negativo. Mas o resto da curva estaria igual. Então, bola aí.
Bom, vamos terminar aqui a nossa... Hoje foi rápido, hein? Também eu corri que nem um... Alguma dúvida? No caso, professor, as características dos cálculos aí, elas vão variar de acordo com a condição de cada bomba, se ela é aspirada, se... Sim, sim, sim. Observe aqui, ó, que para essa configuração aqui, ó, esse tipo aqui, o HE, o HG, ele é HS menos HR, tá? Então, só que é essa configuração aqui, ó. Então, eu tenho que ver primeiro como é a configuração do sistema. Estou calculando. Aqui, ó. É esse jeitão aqui, não é? Então, a fórmula para eu calcular isso aqui é essa aqui, ó. Isso aqui vai dar, então, o HG, no caso aqui, ó, R menos HS, tá? E o HS é maior do que o HR, tá? Isso aqui vai dar negativo. Isso aqui são as perdas que eu calculo aqui, né, as perdas. Né? E isso aqui eu transformo em vazão ao quadrado. Transformo em vazão ao quadrado. Aí eu fico com uma fórmula, cadê? Uma fórmula desse tipo aqui, ó. Onde isso aqui é uma constante, tá? Uma outra dúvida, professor, eu vou fazer um comentário em relação a, dependendo do tipo de sistema, deve ser levado em conta também a pressão atmosférica? Não, Não, né? não. Porque você considera que você tem a pressão atmosférica no reservatório inferior e também tem no superior. Ah, tá bom. Tá? Então, elas simplificam, né? Porque a pressão em um é igual à pressão em dois. Quando você faz a diferença, ela dá zero. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada. Eu sei que foi uma chuva de cálculos aí, de conhecimentos aí, mas é importante. A questão porque você faz um projeto de um sistema de bombeamento, obedece o esquema, tal, né? E calcula as perdas, e escolhe, vai com essas características, potência, vazão, altura manométrica, NPSH, né? Você vai lá no fornecedor de bomba e ele vai te fornecer a característica da bomba que você vai adquirir. Mas isso não quer dizer que vai funcionar do jeito que você quer. Você tem que gerar a curva característica do seu sistema e comparar com a curva característica da bomba que você do fornecedor. Né? Que é isso que está marcado aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a curva característica do sistema que você monta do jeito que a gente tentou explicar, desse jeito aqui, ó. E isso aqui é a curva da bomba. Né? Vem é uma característica da bomba. Ela tem H por vazão. Tá? E onde cruzar a curva característica do sistema com a curva da bomba é o ponto de operação ótimo, ou de máxima energia, que a gente viu aqui, ó. Melhor eficiência, tá? Melhor eficiência aqui, exatamente no ponto de funcionamento. Isso quer dizer, então, que apesar de você calcular todas as perdas, calcular todas as altura manométrica para o seu sistema, fornecer potência, fornecer vazão, fornecer NPSH, que é muito importante, né? Fornecer todas as características que o seu sistema precisa, né?
Eles vão te oferecer uma bomba que você não sabe exatamente se vai atender. Ela pode atender a todas as características de vazão, altura manométrica, NPSH, potência, só que na hora da operação ela não atende. Né? Então, essa é uma coisa que precisa ser feita, né? Mas raramente se faz isso, mas tem que se fazer. Eu trabalhei 25 anos numa empresa de consultoria, de engenharia, e lá tinha o departamento de mecânica, e toda vez que a gente precisava de uma bomba, né, e como é grande obras de infraestrutura, eram bombas enormes, né? Bombas enormes, tinha que mandar fazer. A gente não tem de prateleira esse tipo de bomba. É feita, depois é fornecido para a gente as características dessa bomba, e aí a gente levanta, a gente tem, o projeto do sistema era nosso, a gente levanta exatamente essa curva aqui para ver se o ponto de funcionamento atende a vazão de projeto. Se não atender, alguma coisa tem que fazer. Talvez mudar o diâmetro, mas aí eu tenho que refazer o cálculo, né? Ou mudar o rotor, alguma coisa tem que ser feita para tornar esse sistema adequado. Mas raramente, quando é uma bomba encomendada, raramente não dá certo, porque é investido aí muito dinheiro para chegar a correr o risco de não dar certo. Mas tem que fazer. É obrigação do engenheiro fazer todos os testes necessários. Ah, tá. Então, estamos aqui. Vamos terminar a nossa aula de hoje. Falei demais. E vamos lá. Então, sobre as instalações de bombeamento, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação: a curva característica da instalação representa a quantidade de energia requerida para escoamento do fluido em função da vazão. A curva de instalação representa a energia requerida. Tá certo isso? Tá certo. Né? Tá certo, ó. A curva característica representa, então, o total de energia que você precisa para operar. A segunda, a curva característica da instalação, está se falando da instalação, não é da bomba, não. Depende das dimensões da bomba utilizada, sendo que quanto maior o seu diâmetro, menor a perda de carga associada. Tá certo isso? A gente a gente fez um exemplo aqui. Esse aqui, ó, esse aqui é o diâmetro de 50, esse aqui de 100. Então, quando eu aumentei o diâmetro, eu aumentei a altura de elevação. E aí está falando assim, a curva característica da instalação depende das dimensões da bomba utilizada, sendo que quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga associada. É verdade, tá certo. A terceira. Opa, peraí. A curva característica, voltando aqui na segunda aqui, deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu falei bobagem. Não é o contrário, não, professor? É o contrário, é o contrário, é o contrário. A segunda está errada, eu falei bobagem. Falei bobagem. Tá. Seria maior a perda de carga, né? Sim. Isso.
Tá certo, tá certo. A terceira, em instalações com altura estática de elevação nula, a energia adicionada ao fluido é integralmente dissipada pela perda de carga. É o exemplo da instalação nula, né? Instalação nula. E tá certo, é isso mesmo. E a quarta afirmação. Os acessórios instalados na tubulação, tais como curvas, válvulas, reduções, contribuem para o aumento da perda localizada. Está certo. Está certo. E a quinta. A viscosidade do fluido não influencia na curva característica da instalação, pois essa depende apenas das características da instalação e não do fluido bombeado. Isso está errado, né? É claro que influencia. Se eu bombear um óleo, é diferente de eu bombear água, né? E onde que entra esse? No número de renos, para calcular o fator de atrito, né? O número de renos é a massa específica do fluido, vezes a velocidade, dividido pelo diâmetro, dividido, então, pela viscosidade absoluta. Tá? Então, toda vez que você tiver um fluido diferente do outro, você tem massas específicas diferentes, tá? Então, influencia sim. Então, o que está errado aqui seria a 2 e a quinta, 5. Seria, então, a alternativa a esse. Vocês concordam aí? Sim. Só você concorda aí. Também, professor. Ah, tá bom, obrigado. E a Andressa acabou entrando aí ou não? Não, professor. Não. Ela não tá, não. Não tá. Ela estava, professor, eu acho que saiu. Ela entrou 2 vezes, eu admiti ela 2 vezes, não sei que. Então. Bom, aí eu já não sei, né? Não posso fazer mais nada do que além do que todos nós fizemos, né? Bom, então está aqui falando sobre o que é correto, o que é não correto. Eu já comentei sobre isso. E aí fala assim, uma instalação de bombeamento é utilizada para elevar água entre 2 reservatórios. Choveu no molhado, né? Conforme ilustrado na figura. Está aqui, 2 reservatórios. As alturas estáticas de sucção e de recalque são de 2 metros e 8 metros, respectivamente. Então, sucção 2 metros, recalque 8 metros. A figura representa a curva característica de uma instalação mostrada no texto base. Ele quer saber qual dessas alternativas que corresponde a esse sistema, qual é a curva característica que corresponderia a esse sistema aqui, que é a positiva ou afogada. Nesse caso aqui, não vou voltar lá, mas a gente soma, né, HS mais HR, tá? Então, ela parte aqui de 10, tá vendo? 8 mais 2, 10. As outras estão erradas aqui, ó, 6. Isso aqui é para aquele um outro tipo de bomba que vai dar negativo, tá? E mesmo que desse negativo, seria menos 6, não 2, como está aqui. Não parte do zero, porque o HS teria que ser igual ao HR, tá? E essa aqui, então, nem se fala, né? Não tem nada a ver com nada. Então, a alternativa correta que corresponde a esse sistema aqui, com essa configuração, ela é afogada, né? Com HS de 2 e HR de 8, né? Que vai dar 10 a soma, é a configuração A. Beleza? Não acreditaram? Vamos lá, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui.
essa daqui, ó. Então, vai usar aqui, ó, HR mais HS. Essa curva vai sair assim, ó, HS mais HR, tá? Tá bom. E a terceira, para variar, um cálculozinho aí. Né? Uma estação de bombeamento é utilizada para elevar água de um lago até um reservatório de distribuição, conforme mostrado no esquema. Então, aqui eu tenho o lago, uma bomba afogada convencional, né? E um reservatório elevado. As alturas estáticas de sucção de recalque são 1 metro e 12 metros, respectivamente. A instalação possui um comprimento linear de 50 metros, diâmetro, ou seja, para tudo, né, para o recalque, para a sucção de 50 metros, o diâmetro interno de 100 milímetros, 0,1 metros, ou seja, o diâmetro de sucção é igual ao de recalque, e o comprimento equivalente é, para o conjunto aqui, de 20 metros. Considerando que o fator de atrito é igual a 0,02, não preciso calcular, já foi dado, a curva característica da instalação para a HB em metro e vazão em metros cúbicos por segundo é dada por quanto que esse sistema aqui é o primeiro que a gente viu, né? É o mais usual aqui, ó. Tá? Então, vai ser HS mais HR, não é isso? Qual é a equação que corresponde, então, qual é, então, a equação que corresponde, então, à operação desse sistema aqui? Bom, a gente já pode identificar só com a altura de elevação, né? O HE, que é 1 mais 12 metros, né? isso, dá 13, né? Isso. 13. Bom, não dá menos 13, né? Também não dá isso aqui. Né? E bom, fazendo as contas aí, vai dar, eu já fiz, né? Dá, isso aqui é positivo, tá? Que é HS mais HR, e fazendo as contas das perdas aqui, tá? Esse sistema, isso aqui, ó, tá? Isso aqui vai dar 11.567,8. Então, tá aqui ó, o cálculo, tá? Então, seria alternativo. O que eu fiz? Simplesmente, isso aqui é a fórmula para ter as perdas, né? Em função da vazão. Eu fui substituindo o fator de atrito. Isso aqui é 1, isso aqui é 12, isso aqui foi dado 0,02, isso aqui é o comprimento real, foi dado 20 metros, quanto? 50 metros, comprimento equivalente foi dado de 20, tá? E o diâmetro de 0,1 elevado à quinta. Isso aqui é a variável, então, da característica da curva, né? Fazendo essas contas aqui, isso aqui dá 11.567,8. Tá? Muita coisa, né, por uma aula só, né? E ainda
virtual, né, em Office, mas vocês já estão se formando, daqui a alguns meses já vão estar formados, cálculo, principalmente pessoal de mecânica, né? Não tem problema com cálculo, basta compreender, né? O que eu falo é que a pessoa não precisa saber e saber fazer, né? É importante, mas também é importante você saber como faz, porque se surgir um problema como esse aqui, você sabe que você já viu na faculdade, você já sabe aonde procurar isso aí. Você não vai ser um perdido no mundo que não sabe nem desorientado, né? Acho que a faculdade tem que fornecer isso, né? Além da experiência pessoal do profissional que leciona, tem que fornecer os subsídios para que você possa se virar. Bom, fotografem aí, gente. A tarefa 2, que vale 1.200 pontos agora. Como foi feita a tarefa 1, do mesmo jeito, né? Papel A4, vai ser manuscrito, copiar o enunciado, fotografar ou escanear, ou gerar um PDF, e encaminhar via AVA, que assim torna a coisa oficial, tá? E no anexo, identificar qual é a disciplina na mensagem, porque senão eu posso ter alunos que frequentam 3 disciplinas comigo, e aí me complica a vida, tá? E qual é a tarefa? A tarefa é determinar qual é o ponto de operação de um sistema, né? Então, foi dadas as características do sistema, tá? Aqui está explicadinho como é que eu calculo esse K aqui, ó, tá? O K é a perda de carga total dividido pela vazão de projeto, tá? Vazão de projeto é essa daqui, tá? E o HG é a soma do, não sei se ele já deu, o HG é a diferença, né? 710 menos 724, 14 metros, tá? E foram dados aí, já está indicado aí como é que o que você precisa, o HG 14, que vai aqui, ó, a vazão de projeto de 60 metros cúbicos por hora para transformado em metros cúbicos por segundo, a velocidade que você vai precisar para calcular a perda, né? É a vazão de projeto dividido pela área. Aqui eu usei o raio, tá? O número de renos para você calcular. Foi dada a viscosidade. Tá aqui. Foi dada a viscosidade, tá? Então, é a velocidade vezes o diâmetro. Foi dado o fator de atrito, você calcula com o número de Reynolds. O comprimento real já foi dado 60, equivalente a 3,2. Então, você tem tudo para calcular aqui. Bom, precisa calcular o número de Reynolds e o fator de atrito, né? A perda de carga total aqui é o F, que sai aqui dessa fórmula aqui, ó. E isso aqui é 60, isso aqui é 3,2, isso aqui é o diâmetro que foi dado. E a velocidade se calculou aqui ao quadrado e dividido por 2G, G 9,81, convencional, tá? Aí eu monto essa expressão aqui, ó, tá? Então eu vou variar a vazão e vou calcular essa curva aqui. E vou comparar com a curva do catálogo da bomba que eu escolhi, tá? Foi dito aqui que o que foi dito aqui? Qual é o diâmetro do rotor? Não foi falado? Tá. Foi dito aqui que
O diâmetro do fabricante do rotor é 204 milímetros. Bom, aqui, então, com aquela equação, você montar essa curva aqui, tá? E depois você plotar, né? Isso aqui essa curva aqui, nessas curvas características da bomba, tá? Então, você vai variando a altura manométrica aqui, você vai ter uma curva que ela vai fazer isso aqui, ó. Aonde ela cruzar a curva com qual é o diâmetro que foi do rotor? Diâmetro do rotor de 204. Onde cruzar essa curva aqui da bomba com esse diâmetro de 204 é o ponto de funcionamento. Eu quero saber qual é o ponto de funcionamento desse sistema projetado em relação à bomba que foi escolhida com o diâmetro de 204. Tá? Nada disso aqui tem importância, nem a eficiência, tá? Nada disso tem importância. O que importa aqui é só a altura de elevação, curva característica. Tá? Então, de onde ela vai sair, vai desenvolver essa curva aqui, aonde ela cruza esse ponto aqui de 204. Pô, mas eu vou ter que plotar isso aqui? Não, você imprime isso aqui, tá certo? Calcula isso daqui e vai plotando aqui na mão mesmo, tá? E até cruzar esse diâmetro do rotor aqui. Tá? Esse é o ponto de funcionamento. Tá? Depois de plotado, fotografa e manda para mim também, né? Entendido aí ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. 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 E aí, Só volta um slide aí para eu tirar foto. Oi? Só volta um slide aí para eu tirar uma foto. Já fotografou isso aqui? Esse já, só o anterior que não. Não. E é para entregar até o dia 26, professor? Porque eu tenho que lançar essa nota no mês de maio, tá? Então, tem uma folguinha aí, se por algum acaso eu não conseguir, me avisa que eu aceito, tá bom? Tá bom. No caso de vocês é bem trabalhoso, mas é uma coisa bem legal, né? Uma coisa que tem que ser feita e pouca gente faz. E aí, por exemplo, descobrindo o ponto de funcionamento, se o ponto de funcionamento der maior do que a vazão de projeto, que é 60 metros cúbicos por hora, perfeito, vai funcionar legal, né? Aí, o que eu faria com a vazão de 60 metros cúbicos por hora, né? Eu bateria aqui e teria qual é a altura que vai funcionar com essa vazão, com a curva característica do sistema. Tá? Beleza? E aí, no caso, o resultado desse cálculo é que a gente vai fazer a interpolação com aquele gráfico lá para achar a curva de funcionamento, correto? Com esse cálculo aqui, ó, essa expressão, ó, altura manométrica é igual ao HG, que foi dado 14 metros, mais o K, que é isso aqui, ó, as perdas totais, que sai da fórmula aqui, ó, Certo. dividido pela vazão de projeto ao quadrado. Tá? Vai dar um número aqui, ó. Aí você só vai mudando a vazão, eu até coloquei os valores aqui, ó. Vai mudando os valores da vazão, ele vai te dar a altura manométrica, o HB. Né? Então, você vai ter um par vazão e altura manométrica, que é isso aqui, que é esse H aqui, tá? Então, você vai ter... eu acho que eu fiz até 120, fiz todo o gráfico aqui, tá? Mas é simples, né? Depois que você fez essa equação aqui, fez a equação, é só substituir a vazão, né? Tá? Beleza, professor. E aí, escaneia tudo isso, gera uma imagem e salva lá no ABA, né?
E manda bala não, manda um e-mail para mim. Tá Espera certo. aí um pouquinho, pessoal, espera aí um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Deixa eu encerrar aqui a gravação e vou tirar uma